Olá a todos, estamos em mais um Money Talks. Dessa vez falamos com 3 integrantes da agência Digi, uma agência voltada para trade marketing, que eles vão nos falar como a área de exatas, a área de computação de machine learning, de inteligência artificial, está mudando as campanhas de marketing. Estamos aqui com Marina Morato, diretora de estratégia de negócios da agência Digi, o matemático Renato Barst e o publicitário Pedro Teixeira. A agência atende contas grandes, clientes grandes como Coca-Cola, Vigor, Fiat e Cargill, né? E a Marina e seus colegas vão falar por que as novas tecnologias no marketing estão ajudando, né? Principalmente com a chegada de novos profissionais. Há alguns anos nós não poderíamos supor que um matemático trabalharia numa agência de publicidade, né? E que um publicitário como o Pedro iria fazer uma especialização em Big Data e inteligência artificial. O ferramental está disponível e as competências estão se misturando para poder trabalhar com tudo isso que a tecnologia oferece para as pessoas. Primeiro ponto, Marina. A tecnologia mudou a sua carreira? Mudou bastante. Eu sou formada em comunicação, então eu comecei muitos anos atrás, com uma visão muito diferente do que a gente podia construir dentro desse segmento. E de uns anos para cá a gente percebe o quanto a tecnologia ela impactou tanto a construção e a visão do negócio, mas também a visão de resultado de como é que a gente consegue cada vez mais impactar dentro do negócio do cliente. Então isso muda muito. Eu acho que mudou muito a minha carreira, mas muda muito o cenário das agências, não só de trade, mas de publicidade como um todo, porque fazem com que a gente consiga cada vez mais levar para os nossos clientes resultados cada vez mais assertivos e também traçar como plano futuro uma construção que seja mais sólida, que tenha muito mais a ver com impacto, e que consiga gerar muito mais impacto no negócio dos nossos clientes. Claro. Você fala em construção mais sólida, né? Eu acho que Sim. Isso, acima de tudo, tem que passar pela interpretação de dados. Então eu vou jogar a próxima pergunta ali para, digamos assim, para os universitários, né? O sujeito de exatas que foi para humanas e o sujeito de humanas que foi para exatas. Como é que esses dados são colhidos e como esses dados são interpretados por vocês para poder justamente criar essa base mais sólida de comunicação? Hoje, cada campanha ela tem a sua maneira, né, de colher. Então, a maior parte, como nossas campanhas são voltadas para trade marketing, então são dados de vendas. Então, a gente pega esses dados de vendas, onde foram, como foram, quem fez, o famoso que comem, o que vestem, quem são, né? E nisso a gente vai definindo personas, vai definindo personas, vai definindo trejeitos e tudo mais de como se comporta cada vendedor, cada distribuidora, no nosso caso, né? Então nisso a gente consegue ir moldando as campanhas para isso, e de uma maneira que, conforme a gente vai moldando, a gente consegue uma adesão, um resultado, no nosso caso, que é vendas, e assim vai. Para deixar claro para os nossos usuários, ouvintes, espectadores, por favor, um de vocês três, me conte algo que antes seria impossível de avaliar sem as métricas dos algoritmos que são usados hoje. Tá. Vou dar um exemplo que a gente tem em casa, tá bom? Que é mais fácil. A gente tem um cliente que ele sempre fez estipulou as metas dos vendedores à mão, né? E isso é um trabalho, assim, de formiguinha, e que quando você leva para o espectro de cada vendedor por vendedor, certo? É muito, muito, muito trabalhoso. Então, ela parava sempre na meta, ela não chegava no nível do vendedor, né? Ela parava num acima, parava na distribuidora, e da distribuidora ela dividia
para todo mundo. Hoje, com esses dados, a gente consegue estipular coisas individuais para cada indivíduo. Consegue fazer com que isso, como eu posso dizer, com que isso seja mais personalizável. Que é o você consegue fazer o recorte determinando mais ou menos assim o que cada praça atendida por cada vendedor tem de potencial. Sim. Para a vida do vendedor também não ficar infernal, né? O chefe dá uma meta absurda, tem um que não bate, tem outro que tem uma praça um pouco melhor, consegue bater mais tranquilamente, talvez até sendo um vendedor pior. Sim, e como eu digo, é a questão da personalização, né? Isso como um produto é muito mais rentável, né? Agora, quando... Pedro, pode falar melhor, tá aqui. Não, e também existe uma questão que normalmente quando você pensa em meta ou coisas parecidas, a gente acaba analisando os últimos 3 meses, ou o último mês de venda para pedir uma meta para o próximo mês, né? Com as inteligências que a gente tem hoje em dia, a gente consegue ver a série histórica. Então, os últimos anos de campanha que a gente consegue imputar esses dados para essa predição. Então, a gente consegue capturar situações como sazonalidade, alguns critérios mais específicos que somente vem dos últimos meses de venda, a gente não conseguiria. Então, tornando cada vez mais justo e mais forçando o vendedor a ter o seu maior potencial, né? Me diz uma coisa, você falou em sazonalidades, mas assim, na economia brasileira, nos últimos anos, nós temos última meia década aí, nós temos mais do que meia década, nós temos bem mais do que sazonalidades. Temos eleições com grandes impactos, crises econômicas, depois vem mais outra crise econômica, vem crise institucional, outra crise institucional, uma terceira crise institucional, economia encolhe, você tem uma recuperação que ora se diz que é em V, que não é em V. Essas métricas, essas observações, esses dados, se colhidos a partir de IBGE, de GV, de IPEA, eles ajudam também a mapear as áreas de atendimento dos vendedores? Então, a gente não chegou, né, nesse ponto de evolução do nosso produto, só que sim é possível. O que acontece, André, é que mesmo quando há quando supera, ou quando a economia vai bem ou quando vai mal, ela tem em determinados produtos, em determinadas clientes, ela se mantém sazonal, mesmo assim, com altas e baixas. Ela é proporcional, entendeu? Ela só vai ter por exemplo, num ano muito bom, ela vai ter vendas melhores no primeiro trimestre, no segundo trimestre não. Mas mesmo assim, se comparar com o próximo ano, a variação ela vai ser a mesma. Só que a diferença é porque, por fatores externos, obviamente, ele vai vender menos. Mas a variação de um mês para o outro sempre vai ser a mesma, entendeu? Pode falar. É que existe dentro da nossa, a gente faz várias análises e uma delas é de regressão, e então você consegue identificar padrões de variância entre um mês e outro. Então, mesmo que a economia em si, por fatores externos, ela não vai bem, entre um mês e outro, a variância não muda, entendeu? E aí você vai fazendo comparação com a série histórica e assim tudo mais. A partir do momento que a gente começa a ter mais e mais e mais dados, a tendência dessa assertividade é cada vez maior. Tem um ponto importante, André, que eu acho que é importante trazer, que a gente consegue, com essa avaliação de comportamento, se a gente tiver uma visão de longo prazo, como a gente tem alguns clientes que estão dentro da casa hoje, e a gente tem aqui dados históricos de 4, 5, 6 anos, quando a gente tem um único pico, a gente consegue identificar e tirar ele da curva ou incluir informações que mostrem para a gente que aquilo foi um comportamento atípico, porque a gente tem aqui dados históricos de longo prazo. Quando a gente trata de clientes que estão na casa há pouco tempo, a gente busca esses dados históricos direto com eles. Então, na maioria das vezes, a gente busca sempre gerar essa provocação no cliente de quanto mais informação ele nos trouxer, a gente consegue devolver de maneira muito mais sólida, como eu tinha falado antes, esse resultado e estar mais dentro do negócio. Então, acho que o objetivo maior, quando a gente fala dessa construção diária que a gente trouxe para dentro da Digi,
e de como a gente pretende evoluir nos nossos clientes, a gente vem fazendo isso, não só olhar para um cenário de curto prazo, mas a gente conseguir realmente entrar no negócio do cliente e olhar com ele desde antes para conseguir entender essas variações e quando um comportamento foi atípico em função de um determinado momento. Marina, eu tenho uma curiosidade que ela é cultural, empresarial cultural. Uhum. As empresas, tirando as grandes contas, ou principalmente as grandes contas internacionais, as empresas no Brasil, elas têm a cultura de manter esses dados consigo para o momento que chega uma empresa como a sua. Uhum. Eles podem oferecer esses dados, eles têm uma atuação mais ativa, dizendo, olha, o que nós temos é isso, precisamos que você trabalhe, ou muitas vezes você tem que começar do zero, ou quase do zero. Olha, na maioria das vezes, esses dados eles existem dentro do cliente. Eles podem não saber que esses dados estão com eles podem não entender como esses dados vão ser tratados, mas na maioria das vezes eles estão com eles. São empresas que, mesmo quando não são as multinacionais ou as grandes empresas nacionais, elas conseguem trazer para a gente a sua avaliação histórica de vendas, por exemplo, que é para a gente dentro do trade a base, é para onde a gente vai começar. Eventualmente, eles têm algumas outras informações de pesquisa de mercado e informações complementares que não estão disponíveis ou que eles têm por um tempo muito mais curto, porque quando a gente fala de uma empresa de um porte menor, o investimento nessas pesquisas de mercado, ele não é tão corriqueiro, né? Porque é um investimento alto, não é contínuo, é um investimento alto, a empresa no começo dela não estava preparada, mas o histórico de vendas, que é a nossa base, é por onde a gente começa, eles têm. O nosso desafio, às vezes, é conseguir mostrar para o cliente que ele tem essa informação e que ele pode compartilhar com a gente, porque na maioria das vezes, eles mesmos ainda estão em dúvida. O que eu acho que é consequência válida de trazer aqui é que, na maioria das vezes, a gente consegue devolver para os nossos clientes, a gente tem conseguido levar para eles informações e dados que eles mesmos dentro de casa não estavam coletando ou não estavam tratando da maneira correta. A gente teve essa experiência há pouco tempo que a gente levou informações a partir dos resultados gerados dentro das nossas campanhas, em que o cliente se surpreendeu porque eram informações que dentro de casa ele não conseguia gerar, mesmo tendo todos os números lá dentro. Vou fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, como é que as marcas podem se valer da inteligência artificial e do machine learning, explicando isso de uma maneira didática para o empresário, para o executivo que ainda não mergulhou nesse universo? Eu acho que a inteligência artificial, machine learning, ele vem talvez como um auxiliar, para a gente poder utilizar a nossa inteligência, a nossa mão de obra mesmo, de pessoas, com questões efetivas no dia a dia, para tomada de decisão, para analisar e interpretar esses dados que a gente colhe e tomar ações. Ao invés de eu deixar um operário meu, um funcionário, fazendo processos manuais, processos de, por exemplo, criar meta, eu ter que pegar o banco de dados, analisar, fazer média dos últimos 3 meses e criar uma nova meta, esse tempo de uso dessa pessoa que eu tenho, ela pode ser muito mais bem utilizada em diversas áreas de competências muito melhores. Então, a inteligência artificial, nesse momento, ela vem justamente para a gente ampliar nosso poder de uso, né, das pessoas que nós temos dentro de casa. Não ficando com processos manuais, né? Esse tipo de trabalho que vocês fazem, ele pode chegar a cliente de varejo? Ele atinge o cliente de varejo diretamente? Por favor, me explique. Ele pode sim, a gente consegue chegar, porque hoje dentro dos nossos clientes, dentro das marcas que a gente atende, a gente consegue um nível de informação cada vez mais refinada para chegar até a ponta. O time, tanto o Renato quanto o Pedro, eles já têm feito um trabalho de conseguir avaliar até o último estágio de vendas de alguns dos nossos clientes, para até que isso seja revertido como oportunidade de negócios novos para os nossos clientes. E aí eu acho que vale dizer que não só a gente usa toda essa inteligência e toda essa construção para gerar resultados de vendas efetivos na ponta,
mas também muda a forma com que a gente se relaciona com esses públicos, porque a gente consegue entender esses comportamentos, tanto desses clientes intermediários, quando a gente fala de algumas marcas em que a gente tem utilizado essa inteligência para o distribuidor e para a força de vendas do distribuidor, mas até a ponta, quando a gente fala do varejo, a gente entender o comportamento de cada um deles e levar para o nosso cliente como é que eles têm que se relacionar no dia a dia com esses clientes finais, com o varejo e eventualmente até com o consumidor. Agora me diz uma coisa, você está falando da força de venda. O sujeito da força de venda, ele tem que ser um pouco proativo, porque ele também provê vocês de boa base dos dados. Os dados não vêm só da gerência. Hoje está todo mundo conectado, todo mundo faz relatório todo dia. Esses relatórios devem abastecer vocês em algum nível. Sim. É o que forma a base do todo, né? A gente necessita desses dados que venham dos primeiros níveis, né? Para que a gente construa toda a análise. Como eu disse, quanto mais informações a gente tem, mais assertivo mais personalizável é. Então, a gente necessita desse tipo de incentivo também. E a ponta, ela está conectada assim nas nossas campanhas. Existe um incentivo justamente para que o pessoal lá da ponta mantenha as nossas bases atualizadas, então eles entram na nossa campanha com esse insight aí de manter tudo atualizado. E um ponto interessante é que, como a gente tem um acompanhamento direto com o nosso cliente semanalmente, a gente está olhando esses dados praticamente todos os dias e tendo que dar um parecer para o cliente toda semana. Então, a gente consegue acompanhar no dia a dia pequenas mudanças, pequenas nuances que a gente já consegue tomar ações imediatas. Então, a gente vê um crescimento de vendas em algum lugar, ou então um decréscimo de vendas, a gente consegue ter uma ação muito pontual em determinada região, enfim, justamente por esse contato próximo com o cliente. Então, a gente está muito conectado com o que o cliente quer, né? A grande marca está querendo em busca, o propósito deles para os próximos meses, e já conectado com a ponta, que é o varejo, o distribuidor, ou qualquer, enfim, pessoa que faça parte da nossa campanha, a gente tem eles em contato próximo também. Muito legal. Marina, o mercado o setor de marketing, né, as agências, com toda esse desenvolvimento tecnológico, me parece que vocês estão tendo uma vida mais ativa na vida dos clientes. O marketing não é mais só consultoria. Vocês têm uma interatividade maior. Vocês não praticam a atividade fim, mas vocês ficam o tempo todo abastecendo o cliente. E outra coisa, pela regulamentação, esses dados, encerrado o contrato, esses dados ficam com o cliente. Ficam com o cliente. Estou falando de LGPD, sempre, né? Sim, sim. Esses dados, eles sempre são do cliente. A gente aqui faz o tratamento dessa informação sempre de maneira segura, mas esses dados, eles nunca são nossos. Respondendo ao primeiro ponto que você colocou, sim, a gente está atuando cada vez mais próximo do cliente. Eu acho que a gente conseguir atuar olhando com a mesma visão de negócio, a nossa entrega ela passa a ser muito mais proativa, sim, mas como uma extensão realmente do cliente, porque se a gente for olhar historicamente, as agências elas tinham muito essa ação de serem consultivas, mas muito sob o prisma do que era possível de criação, de como a gente impactava o consumidor, ou como a gente impactava a força de vendas olhando para o nosso cenário, mas de uma maneira muito passiva e muito baseada em percepções mais subjetivas. Hoje a gente consegue dizer para o cliente qual é o melhor caminho e eventualmente dizer para ele se o que ele trouxe para a gente como necessidade é realmente o que ele precisa, porque a gente tem a mesma visão de negócios ou tão profunda quanto ele, eventualmente até mais. Como eu te disse, há pouco tempo a gente entregou alguns resultados para um cliente que não conseguia chegar no número que a gente chegou sobre as vendas dele, com a avaliação que a gente tinha feito só com o olhar interno. Até porque a nossa visão ela também é mais ampla. A gente não está dentro de um único negócio, a gente tem um aprendizado dentro do nosso sistema que é muito grande, é muito rico. Quando eu tenho
a vivência de várias campanhas, a vivência de várias realidades, eu consigo usar isso como bench dentro dos outros clientes, né? E aí, sem fazer o compartilhamento de dados, mas fazendo o compartilhamento de experiência. Então, não só a gente está olhando para uma evolução como entrega de tecnologia, quando a gente fala de machine learning, inteligência artificial, mas também como isso consegue reverter para o cliente como entrega de inovação. Uau, perfeito. Nossa, tem um universo aí se abrindo para o marketing hoje. Tem. E tem um universo se abrindo para as agências, porque eu acho que a gente olha pelo nosso time, não só dentro da nossa estrutura de estratégia de negócios, mas para o time como um todo, como isso impacta a visão de todo mundo sobre o negócio do cliente. A gente tem hoje o time de criação que participa ativamente das discussões sobre resultados. Se a gente, há um ano atrás, começava a discutir esses resultados e nem todo mundo tinha a familiaridade de olhar para o gráfico, entender o número, ou conseguir já enxergar a projeção, hoje o nosso time já tem isso dentro de casa. Então muda muito o comportamento muda muito o que a gente enxerga como comportamento de mercado, de como as agências podem evoluir e se desenvolver nesse sentido, mas muito de como a gente consegue mudar a cultura do nosso lado de dentro, né? De como o time ele começa a realmente ser guiado em função desses dados para a construção das nossas campanhas. Legal. Marina, Renato e Pedro, muito obrigado. O Money Report conversou agora com profissionais da agência Digi, agência de marketing, de trade marketing, que estão se valendo de inteligência artificial e machine learning para poder atender melhor os seus clientes, principalmente na área de vendas. Meus caros, até a próxima. Muito obrigada, André. Obrigado. Até. Muito obrigado. Boa tarde.